Paz em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã. Quero desejar um excelente dia com Jesus e que Deus continue abençoando a tua vida. O texto para a nossa reflexão está na carta aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 22, que diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O verdadeiro sentido da Páscoa não é outro, senão um grande livramento que Deus deu ao seu povo, ao povo hebreu, que estava cativo há mais de 430 anos. Diz a Bíblia que Faraó, o rei do Egito, não queria deixar o povo sair do Egito, ser liberto, segundo a palavra de Deus. Diz a Bíblia que o Senhor, por mão forte, obrigou que Faraó fizesse isso. Diz a Bíblia que o Senhor, após mandar várias pragas, na 10ª praga, a pior praga de todas, queria desta feita atingir os primogênitos, daqueles que não tinham aliança com o Senhor. Diz a Bíblia que para que o anjo destruidor passasse a meia-noite e não adentrasse a casa dos hebreus, lhe foi concedido a graça de sacrificar um cordeiro e aspergir o seu sangue por sobre os umbrais das portas. A casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, o anjo destruidor passaria e não entraria naquela casa. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa, o livramento que Deus concedeu a cada família que tinha nos umbrais de suas portas a marca do sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Hoje não é diferente. Pela fé, nós encontramos o grande livramento através do sangue de Jesus Cristo. Esse é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascual. Naquele momento, aquele Cordeiro simbolizava o próprio Senhor Jesus Cristo, que um dia iria morrer em nosso lugar. Diz a Bíblia no texto que li, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, que a exigência da lei era que alguém pagasse o preço. E esse preço não era um preço barato, mas tinha que haver derramamento de sangue. Esta era a exigência. Jesus cumpriu isso e pagou bom preço. E quando a Bíblia diz que ele pagou bom preço, é porque ele pagou bom preço mesmo. O interessante naquela cerimônia da Páscoa dos hebreus é que aquilo que era necessário era apenas o cordeiro sendo morto e o seu sangue aspergido nos umbrais das portas. Mas também foi exigida naquela cerimônia dois elementos que me chamam a atenção: o pão asmo, ou seja, sem fermento, e ervas amargas. O pão asmo sem fermento simbolizava que aquele que tinha aliança com o Senhor deveria ter uma vida íntegra e verdadeira, sem fingimento nenhum. Deveríamos nos chegar na presença de Deus sem nenhum fingimento, mas com um coração sincero diante do Senhor. O outro elemento era as ervas amargas, para que o povo, ao sair do Egito, nunca se esquecesse do tempo amargo que passou no Egito e sempre celebrasse aquela vitória, aquele livramento, aquela libertação que o Senhor, seu Deus, havia lhe dado. Jesus, quando veio a este mundo e pagou o preço por cada um de nós, bastava ele subir à cruz, bastava ele derramar o seu sangue e dizer: está consumado. E pronto, estaria pago o bom preço, estaria resolvido. Mas ele fez mais do que o necessário. Ele pagou além da conta. Diz a Bíblia que Jesus sofreu vitupério como nenhum outro homem sofreu. Diz a Bíblia que Jesus sofreu vergonha ao qual nenhum outro homem sofreu. Diz a Bíblia que ele foi humilhado, ele foi espancado, cuspiram em sua face, bateram-lhe em sua cabeça com uma cana, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Nada disso era necessário, mas ele fez questão de comer as ervas amargas para mostrar o seu grande amor, para mostrar o seu abundante amor, para mostrar a sua abundante misericórdia por cada um de nós.
Eu encerro as minhas palavras e essa singela reflexão daquilo que é o verdadeiro sentido da Páscoa, lendo um texto que está na carta aos Romanos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 15 e 16, que diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Bastava Cristo morrer na cruz do Calvário, bastava Ele cumprir à risca aquilo que era necessário, mas Ele sofreu, Ele pagou o preço de forma abundante, Ele pagou além da conta. Ele sofreu a tal ponto do profeta Isaías chegar a dizer no capítulo 53 e no verso 10: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O preço que Jesus pagou por mim e por ti foi um preço muito bom, foi um preço excepcional. Por isso, este é o verdadeiro sentido da Páscoa, o grande livramento que Deus nos concede através da sua morte na cruz do Calvário. Que Deus pois nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.